quer falar se te perguntarem desse universo, Cri? Esse é o treino aqui. Cata agora as perguntas disso aqui e cria um roteiro mental para você recitar. Não tem outro, eu não conheço outro jeito. Fala, garoto. Ah. Então, o colega pergunta, olha, professor, tem relação com a localidade organizada ou desorganizada? Você pode fazer essa associação. Você pode, pode. Pode falar, olha, estou entendendo o meio ambiente não só como crimes do meio ambiente próprios, mas como uma desorganização do espaço social. Então, por exemplo, a pobreza, que traz, por exemplo, falta de saneamento básico, que vai poluir o chão, que vai gerar doença, que vai gerar uma chaga social. Então, tudo conversa. Basta a gente olhar a Amazônia. Onde o espaço social é mais organizado hoje no Brasil? Lá. A maior taxa de falta de saneamento. Crime organizado nadando de braçada. Braçada. Amazônia. Né? Então, você consegue fazer esse cruzamento. Mas eu acho que ele é muito maior do que só isso, você percebe? Ou não? Mas você consegue fazer esse cruzamento. Eu acho que um dos pilares é esse aqui. É uma desorganização, e não só do espaço geográfico, mas do espaço social também. As pessoas não se reconhecem como um grupo, o Estado não tem legitimidade, as pessoas não acreditam. Vamos falar do Merton lá, nos meios para atingir os objetivos. Elas não acreditam. As pessoas não acreditam mais que trabalhar direitinho, pá, não sei o que você vai chegar, não acreditam. Elas acreditam menos ainda quando estão inseridos nesse meio social. Né? Então, olha a desorganização do espaço social acontecendo ali. Não tem legitimidade nenhuma. O discurso não tem legitimidade nenhuma lá. Os discursos do establishment, né? Olha o Merton conversando aqui com esses lugares. Ó. E aí, por que eu estou fazendo questão... Beleza? Por que eu estou fazendo questão de mostrar para vocês como isso aqui se conversa? Porque nós vamos chegar nisso aqui. Ó. Uma das grandes características desse sisteminha aqui é isso aqui, ó, interseccionalidade. Aliás, faltou um C ali, desculpa. Interseccionalidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso aqui conversa com aquilo, que conversa com aquilo, que eles têm pontos de intersecção. Eu posso olhar de novo o fenômeno criminal sob essa perspectiva, sob essas duas, por exemplo. Olha, eu quero falar de mulheres e de mulheres negras. Percebe? Eu quero falar de crimes ambientais, mas de homens negros. Será que é diferente? Não é? Eu posso cruzar perspectivas. E é isso que os criminólogos têm feito. Cruzado diversas perspectivas para ver se isso enriquece o trabalho deles ou não. Se isso traz novos conhecimentos ou não. Então, esse conceito de interseccionalidade é muito importante, porque às vezes você fala assim, pô, eu vou estudar a cifra. Aí, de repente, você descobre que tem a cifra verde, cifra não sei o quê, cifra não sei o quê, cifra não sei o quê. Porra. Ah, não, olha, eu quero estudar o fenômeno da violência em casa. Pô, será que eu vejo isso, vejo isso? Ó, eu quero estudar, sei lá, crimes de morte. Será que há uma narrativa em comum aqui? Então, são perspectivas. Se você pega o Merton lá, por exemplo, de novo lá, teoria funcional, estrutural, nós vamos falar disso depois. Você consegue enxergar ele em tudo aqui, porque é interseccional. Você consegue pegar diversos aspectos dele e falar, porra, mas ele fala isso realmente, tá aqui. Pô, mas um outro negócio que ele fala, tá ali. Hã? Às vezes alguma teoria serve para uma perspectiva e não serve. Ah, vou falar da rotulação. De repente a rotulação não serve para cá, mas serve pra caramba para cá. Tudo bem, está tudo bem. E aí eu vou para um segundo momento aqui,
que é o momento de ouro. Esse, se vocês pegarem a visão, é isso aqui, ó, criminologia cultural. Vamos dar duas. Por que criminologia cultural? Veja, criminologia cultural, eu sei que isso é uma técnica para vocês memorizarem, responderem. Vocês sentam aqui e eu ouço, vocês falam, não, é a mídia, o cara vai lá, tá sempre ouvindo a mídia, então ele vai, reproduz aquele comportamento e tal. É também isso, mas não é só isso, criminologia cultural. Alguém me perguntou isso na última aula que a gente teve, e eu falei, não é só isso. Um de vocês, eu não lembro quem que era. Não foi isso, não foi, né? Bom, enfim, alguém me perguntou isso. Falei, gente, criminologia cultural é isso, mas não é só isso. Qual é a grande sacada da criminologia cultural? O crime é encarado, o fenômeno criminoso é encarado como uma narrativa cultural. O que é isso? O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Gente, isso vem da antropologia. Tá? Vem da antropologia. Aonde há ser humano, há cultura. Então, onde há um ser humano, há um conjunto de valores, há um conjunto de crenças que os caras vão dividir. A gente acredita que o sol é um deus. Valores, olha, não pode furar o outro após o jantar. Há um conjunto de rotinas. Então, a gente planta no verão e colhe no inverno. Percebe que onde há ser humano, vai haver rotina, valor, perspectiva, crenças, e esse conjunto forma o que a gente chama de cultura. E sempre, desde sempre, vai haver também o que é considerado proibido e o que não é. E a partir do momento que nós temos alguns comportamentos que são considerados permitidos, outros são considerados proibidos, e um sistema para coibir aqueles considerados proibidos, nasceu o conceito de crime. Você percebe? Do ponto de vista da criminologia, crime é isso. É aquele comportamento que o consenso da cultura, valores, crenças, entendeu que são inconvenientes e nós criamos um aparato para coibir eles. A gente decide o que é e o que não é crime. É uma narrativa da cultura, do consenso social. Essa é da onde vem a divisão entre teoria do consenso e do conflito. Porque na teoria do consenso, os caras falam assim, não, todo mundo decide que esse comportamento é crime. Para as teorias do conflito, só os ricos ou a classe dominante é que decide isso é crime. É aí que vem a divisão. É por isso que os caras insistem em você conhecer o conceito das teorias do conflito e do consenso, porque ela conversa com você da onde vem o que se define o que é crime e o que não é crime. Uma é o consenso da sociedade, teorias do consenso, por isso consenso, e para o conflito, classe dominante. Você está começando a ligar agora os pontos, coisas que eu sei que estavam perdidas na cabeça de vocês. Eu sei. Isso estava perdido na cabeça de vocês. Eu sei. E agora vocês vão ligar os pontos. Percebe? A criminologia cultural ela vai se ocupar disso. Ela vai falar assim, quem define o que é crime? Como uma sociedade faz isso? Quem define o que não é crime? Aí é que entra o papel, hoje, na mídia e das redes sociais. Porque ela fala assim, não é só quem define o que é crime, mas como se define o que é o que não é crime. Porque veja você, que a partir do momento que a sociedade está vendo um fenômeno acontecer, aquilo vai ser debatido. Pode ser debatido no parlamento, pode ser debatido na universidade, mas, filho, pode ser debatido na pracinha, no boteco e, surpresa, surpresa, nas redes sociais. Na mídia. Até a década de 90, esse espaço de discussão era reguladíssimo. Você assistia à televisão para ver o que ia falar no Globo Repórter. Você, sei lá, comprava a Folha de São Paulo para saber o que o fulano escreveu essa semana na Folha. Porra, ó, doutor fulano escreveu isso aqui na Folha. Com o advento das redes sociais, isso pulverizou.
Mas veja que o mecanismo de haver uma discussão social sobre um fenômeno, e aquilo acaba virando um consenso ou não, sobre algo ser ou não ser crime, criminologia. Aí vira um consenso, vai para o Estado, política criminal, e depois vira ou não Código Penal, já falamos dessa tríade acontecendo, aqui, ó. E por que a gente fala de mídia? Porque é o grande lugar dos debates. Então veja que a mídia ela não é só algo que vai definir o comportamental. O cara é malinha, fica vendo só TikTok dos outros malinha com moto, vira malinha também e começa a roubar a moto, porque está imitando o comportamento. Esse é um aspecto, e é o aspecto que vocês todos repetem para mim aqui quando eu pergunto para vocês. Ou não é o mimetismo? É importante, tá certo, mas veja que não é só isso. A criminologia, ela olha para esse universo, isso é importante. Hoje, as redes sociais exercem um papel cultural que molda muitos comportamentos, mas não é só isso. Porque a partir do momento que esses comportamentos acontecem, há um segundo momento em que esse comportamento é discutido e o resto da sociedade vai falar, será que isso aí precisa ou não precisa ser criminalizado? Ah, já é criminalizado. Será que precisa mexer na criminalização? Olha, é criminalizado, mas talvez não precise mais. Por exemplo, e aí os exemplos são 1 zilhão, já dei 1000 exemplos para vocês, não é? O chifre era crime antigamente. Ué, não é? Tinha o crime de adultério. A sociedade chegou a um consenso, e veja que o chifre continuou a acontecer, ele acontece. E muito, ele acontece. Só que chegou-se a um consenso de que não precisava mais ter um dispositivo legal para coibir esse comportamento. Ele existe, mas ele deixou de ser crime. Era uma narrativa cultural de crime, não é mais uma narrativa cultural de crime. Senhoras e senhores, nós vamos viver para ver isso acontecer com o uso de algumas substâncias. Né? Não preciso falar mais nada. Vai chegar o dia que a sociedade vai chegar no consenso de que fumar sei lá o que é mais crime ou não é mais crime, ou vice-versa. Pode ser que amanhã fale assim, olha, cerveja é crime. Álcool é crime, vamos tornar álcool igual maconha. Narrativa, tem lugar que é assim, não é? Você vai para Dubai, você não pode abrir uma cerveja. Não pode. É crime. É igual portar maconha. Né? Agora não é mais também, né? Aqui, né? Dependendo do... Bom, isso é outra discussão. Mas percebe como é uma narrativa? Ó, às vezes um comportamento era entendido como criminoso, mas o endereçamento que a gente dava era diferente. Importunação sexual. Antigamente o cara forçar o beijo na menina era só um TC idiota lá, assinava e ia embora. Hoje é um puta de um crime. Mas quando que surgiu isso aí? 3, 4, 5, 6 carnavais, os caras falam, meu, tá muito. As mulheres reclamando, tá demais. Pressão, discussão, congresso, universidade, movimento feminista e tal, congresso, legislador, se mexe. Fenômeno criminológico, vira política pública, campanha de conscientização, respeita as minas, tal, não sei o quê. Não funciona, fragmentário, direito penal, vira crime. É um negócio que há 20 anos ninguém se importava, e hoje, eu vou falar um negócio que tá gravando, mas vamos lá, vamos me xingar pra caralho. Lê a perspectiva feminista e vai assistir os primeiros filmes do James Bond, cara. O cara é misógino pra caramba, usa as minas de gato e sapato, põe as minas na roubada lá pra ver quem é o mala e tal. Vocês já repararam nisso? Mete a mina pra seduzir lá o inimigo e vai lá e blau no cara, meu. Né? É uma narrativa. Você vê que ao longo do tempo, o comportamento do James Bond com as mulheres, com as Bond Girls, foi mudando. Era desrespeitoso, objetificava ela e tal, e mudou. Por quê? Porque a narrativa cultural começou a ter
Pessoas que reclamavam disso. Eu não vou entrar no mérito, se é bom, se não é isso que eu quero dizer. O que eu quero mostrar para vocês é o fenômeno. O fenômeno. Não tem nada a ver com crime, mas eu estou mostrando para você como uma coisa que um comportamento que é consenso numa época, não é mais em outro. Banheira do Gugu, por exemplo. Você entende? E isso acontece com N coisas, com a moral pública, com o que pode comer ou não pode comer, por exemplo. Sei lá, com a cor que você vai usar, é elegante. A moda é isso, pô, essa calça é feia, hein? Ou agora é bonita, agora é feia de novo. Eu que gosto de roupa larga, passei um período porque roupa larga ninguém queria mais. Você entrava nos lugares, parecia uma chupeta de baleia com as roupas, né? Não tinha mais roupa larga. A moda era considerada feia, agora considerada bonita de novo. Acontece com o crime também. Então, é disso que a criminologia cultural vai se encarregar. É de novo, você precisa, assim, é simples isso aqui. Claro que não é. Você vai para a faculdade de sociologia, amigo, deixa eu te falar, o cara fica um semestre para te explicar isso aqui. Entendeu? Eu sei que é difícil de engolir. Mas assim, ó, aí a gente tem que ter técnica para concurso aqui. Quem vai sair sociólogo daqui? Os jargões. Criminologia sob a perspectiva da cultura, crime enquanto narrativa cultural, mecanismos de criminogênese. Tem que falar isso, olha, é uma perspectiva que se ocupa dos mecanismos de criminogênese. Meu Deus do céu, você falou isso, derreteu o cara. Percebe? Estuda a compreensão do fenômeno, ou da implicação da mídia, as redes sociais, nos comportamentos criminosos. Você inclui essa segunda parte que vocês adoram, tal. Ah, puta, é foda ter essa presença de espírito, de falar bonito. Eu sei que é. Mas você precisa criar esses jargões para. Você precisa se agarrar em alguma coisa, meu. Só que é um universo, eu acho que vocês têm que fazer isso. Ah, era você mesmo, que eu tava te procurando. Que me perguntou. O que eu posso fazer por vocês em 2 horas e meia é isso. Ó, os principais autores são esses caras aqui, ó. O Farrell, eu acho até que ele é vivo, da criminologia cultural. O David Garland, e olha só, o Jock Young, lembra dele, da rotulação e tal, e das teorias críticas e não sei o que, tá aqui. Por quê? Cultura é rótulo, meu. Na perspectiva dos caras que conversam com a criminologia do conflito, eles falam isso, falam, a sociedade escolhe quem ela quer que seja considerado mala e quem não é mala, é isso. E aí chega um cara e fala, inclusive se o cara é negro é pior ainda, tá? E faz a leitura racial, percebe? Como a interseccionalidade opera aqui. Eu quero vocês com essa cara assim mesmo, porque eu preciso sair da zona de conforto e trabalhar isso aqui, meu. De verdade. Não, é o que vocês podem fazer agora, né, às portas da prova. Vamos falar dessas três aqui, que eu acho que elas são as três as mais próximas. Ó, sobre a perspectiva racial. Veja, uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena vocês abordarem em prova. Claro que a criminologia racial ela vai olhar essas questões de criminologia, quem é o autor, quem é a vítima, como surgem os crimes, as características da etiologia e tal e coisa, sob a perspectiva racial. Mas olha só a riqueza do conceito aqui. Quando a gente fala de raça, eu não estou falando só se é branco, se é negro, é raça, é etnia, é origem social, por exemplo. Então, de repente, xenofobia, ou sei lá, discriminação contra o cara que é nordestino. Percebe? Gênero e orientação sexual, não é à toa que esse conceito aqui de perspectiva racial, entendida como raça, etnia, origem, orientação sexual, foi carregado para aquela decisão da STF que diz que a homofobia é considerado o quê? Vamos? Wake fucking up, motherfuckers, né? Racismo. Foi daqui que eles tiraram. Olha a criminologia indo lá para os tribunais. Se você fala isso para o examinador, pô, entendeu? Fica legal. Fica difícil o cara vir com uma pergunta
Se vier, você fala, bom, essa metade eu falei, né? Pelo menos. Fica difícil criar uma antipatia com o cara. Ah, exame oral é uma prova de sedução, né? Estabelecer uma química com mínima com o examinador é difícil. Eu já levei pau. Puta, em 2006, eu não quero ficar contando história, mas essa é boa. Em 2006, a hora que eu sentei ali, trocou o examinador, o cara olhou e eu falei, putz, meu, apanhei igual uma ala véia. Não, reprovei, claro. Foi uma lição que eu tive que incorporar, e aí eu passo ela para vocês hoje. Mas é isso, criminologia sob a perspectiva racial, trabalha isso aqui, ó, trabalha diversas perspectivas, raça, etnia, origem, gênero, orientação, né? E aí, é, nesse universo aqui, há alguns conceitos que vocês precisam manejar, seja para tornar a sua resposta melhor, seja se ele vier te perguntando isso. Primeiro deles, o racismo estrutural, né? Esse termo foi trabalhado, quase que cunhado mesmo. Eu acho até que foi ele que inventou, cunhou isso aí, por um cara chamado Silvio Almeida. Ele é professor no Mackenzie, professor na USP também. Esse cara estudou comigo na graduação, carteira com carteira, tá? É um gênio, esse rapaz é um gênio. E ele escreve sobre isso, ele tem um livro que chama Racismo Estrutural e tal. E, basicamente, o que ele fala nesse livro? Ele fala, olha, existe um racismo, que é o racismo, ele não gosta dele por causa da raça, ou por causa da origem, ou por causa do não sei o que e tal. Isso é um aspecto da convivência humana. Uns têm, outros não têm, outros têm mais, outros têm menos. Um é racista com uma coisa, outro com outra, outro com nada, ótimo. O ser humano é diverso. Mas existe uma coisa muito maior que está por trás, que são o quê? São as estruturas que o ser humano cria, os dispositivos legais que a gente cria, que às vezes podem reproduzir ou podem facilitar o enfrentamento disso ou prejudicar o enfrentamento disso. E aí ele fala, quando você observa estruturas legais que não necessariamente enfrentam o racismo, que às vezes podem até favorecer o racismo, você está trabalhando o quê? Com racismo estrutural. Então é isso que ele quer dizer. Fala, olha, reconhecer aonde as estruturas sociais podem ser moldadas para enfrentar o racismo, fazer esse exercício histórico de entender qual o significado do racismo em cada momento e entender como a gente organiza a sociedade em torno disso, é estudar racismo estrutural. É isso que ele quer dizer. Veja que a perspectiva dele é fazer o quê? Uma crítica, isso aqui, sociologia do conflito, claro, fazer uma crítica ao sistema de justiça criminal. Ele fala, olha, o nosso sistema de justiça criminal, na época que ele estava escrevendo, há 25 anos atrás, não enfrenta o crime de racismo adequadamente na perspectiva dele. E qual era uma das principais alegações dele? No meu entender, bom, foda-se o meu entender, não estou aqui para isso. Qual era uma das alegações dele? Olha, crime de racismo, a lei lá de racismo não descreve todos os comportamentos. Porque o cara xingar o outro por causa da raça dele, ser considerado só injúria, é inadequado. Isso é racismo estrutural. O Estado precisa acordar que o enfrentamento correto desse crime seria levar isso para a lei de racismo lá. Vocês lembram que era desse jeito? Ou não? Talvez não lembre, mas vou contar para vocês, era desse jeito. O xingar a pessoa, ofender, ou sei lá, qualquer ato racista. Se você fosse ler realmente a tipicidade, não se enquadrava na lei de racismo, se enquadrava na injúria. Porra, e aí você falava, meu, eu tô vendo que o dolo, a intenção é racismo, só que o nosso mecanismo de coerção é tão desajustado que eu não consigo, pela tipicidade, processar o cara pelo racismo. Vai responder só na injúria. E aí, aos poucos, isso foi sendo alterado. Primeiramente, foi alterado. Olha só, o entendimento de um negócio que um cara escreveu, indo parar nos tribunais. Ah, não, quem que fez isso? O STF. Vamos considerar a injúria racial a depender do contexto, se a gente identificar o dolo racista aqui como racismo. Legislou.
Tem. O colega fala assim, professor, mas e o racismo enraizado na sociedade? O que ele está dizendo é o seguinte, ele falou, às vezes, a sociedade nem está percebendo o racismo. Está sendo racista, por isso que é enraizado. E não está nem percebendo a gravidade daquilo. É isso que ele quer dizer. Mas veja, o STF legislou e começou a entender a injúria racial, em depender do contexto, como racismo, sim. E foi mais longe, falou, e olha, como a gente trabalha com uma perspectiva de não só de raça, mas de etnia, de gênero, de orientação sexual, de origem, depender do contexto, adivinha, adivinha, adivinha. Homofobia nós vamos considerar racismo também, xenofobia nós vamos considerar racismo também, e assim vai. Até que estava no mundo da política pública. Até que a legislação falou, não, precisamos mexer na lei. Criaram lá um artigo. Vocês viram isso em penal, né? Vocês estão me olhando como se eu tivesse... Vocês sabem, né, que injúria racial, dependendo do contexto, vai na lei de racismo, né? Percebe? Mas é isso, virou o quê? Direito penal. É essa perspectiva, né? Então, esse é um primeiro conceito, de racismo estrutural. Um racismo em que é o ajuste, o reconhecimento de que o sistema, às vezes, pode favorecer ou atrapalhar o racismo, a prática do racismo. Tá? Ou seja, enfrentar o racismo também depende do ajuste da estrutura do Estado. É isso que é o estudo do racismo estrutural. E aí, num segundo momento, as teorias críticas tratam com esse conceito que você precisa conversar também, que é o da seletividade do sistema penal, mas olha como agora tudo vai fazer sentido. Se a sociedade decide, através dos seus consensos ou através das suas lutas de classe, você pode adotar as duas perspectivas, conflito ou consenso. Mas se a sociedade, ou os poderosos, ou todo mundo, decide o que é crime, ela que faz a seletividade do sistema penal. Ela que vai dizer quem fica preso, quem fica solto. Percebe? Ela pode ser racista. Né? Já teve autor, por exemplo, no século XIX, que propunha um código penal para quem era branco, um código penal para quem era negro, um código penal para quem era indígena. Isso não era racismo estrutural? Uma proposta dessa? Percebe? Eu fui para o extremo, mas consegue enxergar isso. E aí, principalmente a teoria do conflito, fala, olha, o nosso sistema penal ele é seletivo. E ele é seletivo em dois momentos. Ele é seletivo quando a gente faz essa construção de narrativa cultural, como chama isso? Criminalização primária. Quando a gente decide que enfrentar o tráfico é mais importante do que enfrentar, sei lá, a falsificação de documento. Quando a gente decide que enfrentar, sei lá, injúria é mais importante do que enfrentar, sei lá, que X crime, nós estamos definindo qual é a nossa prioridade. Nós estamos fazendo seletividade do sistema penal. Essa é uma primeira coisa. Segundo, na hora que a gente pratica a nossa legislação, a gente apena mais fortemente um perfil ou não? A gente atua mais fortemente a respeito de um crime em uma área da cidade ou não? Bate mais forte no tráfico na periferia e mais forte no roubo no centro? Não sabemos. A criminologia vai estudar para saber se faz isso. Mas faz isso por um acaso ou por causa da estrutura social que a gente tem? Não sabemos. Vamos estudar. Mas perceba que a criminologia, ela põe a mão na ferida. Ela fala, o nosso sistema ele não é neutro. Ele é produto de uma narrativa cultural que virou política pública, que vira lei. A lei não nasce da pedra. Percebe que, a partir do momento que a gente admite e nós elegemos o que é prioridade, o que é enfrentamento,
a gente está fazendo seletividade do sistema, a partir do momento em que, se a gente permite ou não, que, sei lá, o sistema de justiça trabalha de um jeito num lugar e de outro em outro, nós estamos permitindo seletividade do sistema penal? E assim sucessivamente. Os mais radicais, e aí é por isso que ela chama teoria radical, dizem, não, a seletividade é muito pior. A seletividade pega os pobres, pega os negros, pega os clientes preferenciais de quem? Da classe dominante. Mas veja que o mecanismo aqui é o mesmo. A criminologia radical ela só estica o argumento até o fim. Ela só fala, não, a polícia é racista, o judiciário é racista, seu pai é racista, sua mãe é racista. É só esticou o argumento até o fim. Mas veja que, criminologicamente, a seletividade sempre existe. A gente precisa aprender a fazer uma leitura. Será que essa seletividade está atendendo ao bem comum ou atendendo só a um grupo? Quem acredita que atende só a um grupo, naturalmente é igual água, né? Vai convergir para as teorias críticas. Quem acredita que a seletividade atende aos consensos da sociedade vai convergir para as teorias do consenso.